Fala pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática, professor Adson Sinício. Hoje nós iremos ver frações, iremos entender o seu significado, iremos comparar, ordenar e ver se são equivalentes, equivalência de frações, beleza? Também nós iremos ter hoje bolo, pizza, chocolate, xícara de café, beleza? Então, se liga nessa aula e preste bastante atenção. Veja que nós estamos olhando para figuras que representam o quê? Uma pizza, a barra de chocolate, a xícara de café ou de açúcar e esse bolo com a fatia retirada. Então, vamos ter essa ideia de fração, onde eu pego alguma parte de um todo. Veja esse bolo, tem uma fatia retirada. O que isso quer dizer? Que uma parte do todo do bolo foi retirada. Beleza? Então, observe aí mais uma vez na tela. Veja esse bolo. Aí você já pode ter dito o seguinte: mãe, pai, ele comeu todo o bolo, ela comeu todo o bolo. Veja, se fala essa informação, isso quer dizer o quê? Ele comeu um inteiro. Ele comeu o bolo inteiro. O bolo inteiro representa um inteiro. Beleza? E esse um inteiro é o quê? O todo. Certo? Então, o inteiro se eu pego uma pizza, eu como ela toda. Eu comi o inteiro. Eu comi a pizza toda. O todo. Então, veja agora a pizza, a barra de chocolate. Se eu como tudo, eu estou comendo o todo. Se eu estou comendo o todo, eu estou comendo um inteiro. Beleza? Agora, preste bastante atenção no seguinte. Observe aí, na tela de vocês, essa pizza. Se eu retirar um pedaço dela, como é que fica? Fica assim, não é? Massa. Então, se eu comer, a pizza vai ficar nesse formato. E a pizza nesse formato informa o quê? O que é que diz? Ó, a parte da pizza retirada foi o quê? Uma parte de um todo. A parte da pizza que foi tirada representa a parte de um todo. A partir disso, iremos entender o conceito de fração, que é a parte de um todo. Se eu tenho uma pizza, que geralmente é dividida em 8 pedaços, se eu como 3, o que é que a gente informa? Que foi comido 3 pedaços de um todo. E esse todo foi dividido em 8. Beleza? Se eu comer 6 pedaços, então informa que 6 pedaços foi comido em relação a 8 pedaços que o todo foi dividido. E se eu comer os 8 pedaços da pizza? Então, se a pizza foi dividida em 8 partes, eu comi 8, eu comi a pizza toda. Beleza? Então, ó, observe aí na tela de vocês a barra de chocolate. Se eu comer 2 pedaços dele, então veja que eu comi uma parte de um todo. E se o bolo, que a gente viu, né, no começo, que eu retirei uma fatia, eu estou retirando uma parte de um todo. Isso é uma fração. Como assim uma fração? Veja que a fração vai ter relações com força assim, de 2 grandezas. Mas vamos deixar isso para depois. Mas a fração é o seguinte, é a parte de um todo. A parte e um todo. Sempre você vai ver o seguinte, você vai ver o todo, tudo, 100%, o todo. O bolo perfeito, cheio, o todo, sem fatia nenhuma. Eu vou fatiar em quantos pedaços? Em 6. Então, o todo foi fatiado em 6. Então, essa informação vai ficar embaixo. Daqui a pouco você vai ver. E se eu tirar 2, esse 2, que é a parte, vai ficar em cima. Isso é uma fração. Então, observe aí, na tela de vocês. O todo pode ser dividido em várias partes. Voltando aqui. Se eu pego o todo e divido em várias partes, essas partes são iguais. Eu não posso dividir uma parte maior, outra parte menor. Quando eu pego a ideia de fração desse todo dividido em partes, são partes iguais. Ok? Então, observe aí na tela de vocês mais uma vez. Eu tenho esse chocolate, essa barra foi
tem quantos pedacinhos? Daqui a pouco você vai ver. A pizza, quantas fatias geralmente vem? E esse bolo de chocolate? Considerando o todo, beleza? O todo. Então veja aqui o chocolate. Temos 10 barrinhas, né? Vamos dizer assim, 10 quadradinhos. Então foi dividido em 10 partes iguais. A pizza em 8 partes iguais. Vamos ter ideia agora de fração. Fração é o quê? Parte, barra, quer dizer, um tracinho, todo. Isto é uma fração. A parte que você pegou, a parte que ficar, a informação que der. Eu quero saber a fração que representa a sobra. Você vai pegar a parte da sobra e colocar em cima e o todo embaixo. Eu quero saber a parte que comi. A parte que eu comi fica em cima, o todo fica embaixo. Beleza? E esse bolo foi dividido em quantos? 4 partes iguais. Então, vai ficar 4. E comeu quanto? 1. Então, voltando aqui. Tomando, por exemplo, esse bolo, se eu quiser assim, qual foi a fração que representa a quantia comida, ou senão a parte comida? A parte em cima, 1, embaixo, o todo foi dividido em 4. 4. Então, 1/4. Beleza? Se fosse em 6, 1/6. A parte que ficou. Se eu dividir em 4, comi 1, ficou 3. Então, 3 em cima, 4 embaixo. Se fosse 6, 5 em cima, 6 embaixo. Beleza? Então, observe aí na tela de vocês este exemplo. Ó. Eu tenho essa pizza e vamos entender a fração. A fração é uma parte de um todo. Beleza? Então, se eu como uma parte da pizza, então, ó, a pizza foi dividida em 8, a parte fica em cima. Se eu como uma parte, veja aí que chegou nessa fração, ó, 1/8. A parte de cima é 1, porque eu comi uma parte, e a parte de baixo é o quê? O todo foi dividido em quantas partes? Então, foi dividido em 8. Ficam 8. Então, ficou, se eu comi uma, 1/8. Se eu perguntasse, a parte que ficou, 7/8. Perfeito, você entendeu. Então, ó, se eu retirar agora, esse exemplo aí é a pizza retirada, né? Se eu retirar 2 partes, veja, a pizza continua sendo dividida em 8. Neste exemplo, que pode ser dividida em 4 ou em 2, neste exemplo está dividido em 8. Se eu retiro 2, qual é a fração da retirada? 2/8. Beleza? Se eu perguntasse de quanto ficou? Ficou 6 de um total de 8. Então, 6/8. Beleza? Então, esse exemplo aí é a ilustração de se eu retirar 2 fatias. E se eu retirar 4 fatias? Então, ó, parte e embaixo o todo. A parte é 4. 4. E se eu divido em 8, 8. Então, ficou 4/8. Beleza? Então, como é que fica? Veja aqui. 4/8 tem uma ideia de metade. Beleza? Vamos construir esse conceito daqui a pouco. Você viu agora que 4, a parte que eu usei, que eu comi, de um total de 8. 4/8. Você viu que na imagem representou a metade da pizza. Show! Agora iremos entender frações equivalentes. Beleza? Então, ó, observe aí na tela de vocês que nós tínhamos a gente comeu 4 fatias de um total de 8. Esse exemplo. Beleza? Então a pizza toda está assim, não é? Completo. E se eu dividir em 4 pedaços essa pizza, não mais em 8? Observe aí, veja com detalhe que um pedacinho laranja aí, esse pedaço laranja, está ocupando 2 pedaços da fração 8ª. A parte vermelha também 2, a parte amarela também e a parte azul também. Então, se eu retirar 2 pedaços dessa pizza, vai ficar nesse formato, que ficou 2/4. Veja que é o mesmo exemplo, o mesmo formato da pizza lá, do 4/8. Então, ó, 4/8 tem a mesma forma de 2/4. Como assim? Veja, entenda o seguinte, que nós estamos vendo aí frações equivalentes. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver como encontramos... daqui a pouco a gente vai ver como a gente vai saber se as frações são equivalentes. Então vamos entender a fração equivalente usando estas figuras, beleza? Então veja aqui, essa figura da pizza está metade, que também representa igual a outra lá, ó, que é o verde e o azul.
Então, 4 oitavos tem a mesma imagem de 2 quartos. Beleza. Então, 4 oitavos, 2 oitavos. Vamos entender que eles são semelhantes. Beleza? Então, 4 oitavos, esse símbolozinho que parece um tio é o símbolo de semelhança. Então, é semelhante a 2 quartos. Beleza? E também você vai ver que é semelhante a 1 sobre 2, quer dizer, 1 meio. Se eu pegar a pizza e dividir no meio, e eu comi uma parte dela, vai ter esse mesmo formato aí. Então, ó, 4 oitavos é semelhante a 2 quartos, é semelhante a 1 sobre 2, a meio. Mas como assim eu vejo que é semelhante? Veja aqui, de 4 para 2, fez o quê? Ah, dividiu por 2. Show de bola. De 2 para 1, também dividiu por 2. Massa. E embaixo acontece também, ó. Vai dividindo 8 para 4, dividiu por 2. 4 dividido por 2 virou 2. Beleza? Então, essa informação nos diz que são frações equivalentes. Do mesmo jeito, vindo ó, do menor para o maior, vamos dizer assim, ó, 1 sobre 2 é semelhante a 2 quartos, é semelhante a 4 oitavos e é semelhante a quê? Você vai dizer 8 sobre 16. Então, 8 16avos. Massa! Essa é a ideia, ó. Dividir por 2, dividir por 2. Multiplicou por 2, multiplicou por 2. Se eu voltar, ó, divide por 2, divide por 2. Beleza? Então vamos ver mais um exemplo aí na tela de vocês. Olha aí, barra de chocolate. Em cima temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma barra foi dividida em 6 partes. E outra barra foi dividida em 3 partes. Então, ó, vamos entender que a fração é parte de um todo. Então, se eu pego aqui, quantos eu comi? Comi quanto? 4. Então, por isso que tem 4 barras que não tem cor. Brancas, vamos dizer assim. Então, é a parte que eu comi. Então, parte e um todo. A parte que eu comi 4, um todo foi dividido em 6. Veja agora, a fração de baixo. Parte e o todo. Veja aqui. A parte, eu comi quantos pedaços desse exemplo? Eu comi 2. Então, por isso que ficou 2 e o total de 3. Então, 3 quer dizer 2 terços. Veja aí, ó, que você vai olhar que essa figura de baixo, né, essa barra de baixo, tem o mesmo formato, ó. Veja, olha aí ó, na tela. Tá vendo que é igualzinho, ó, na divisão? Então, observe, tá vendo? Ficou igual. Agora os outros, ó. Opa, e outro. Eita! Você vai dizer o quê? Eles têm a mesma divisão, não é? Isso mesmo. Por quê? 4 oitavos é semelhante, ó, tem a mesma quantidade de 2 terços. Então, ó, aqui é semelhante a, beleza? 2 quartos. 2 quartos, quer dizer, 4 sextas é semelhante a 2 terços. Beleza? Então, conforme você vê aí na tela. Não tem como dar 1 terço, porque esses números não tem como mais dividir. Beleza? Então, voltando aqui. Você percebeu agora que as frações equivalentes representam, vamos dizer, você não consegue ver assim com calma, mas você consegue verificar que a parte de cima tem 2, não é? E a de baixo tem 1, mas só que equivale à mesma quantidade. Então elas são frações equivalentes, ok? Agora nós iremos entender como identificar se as frações são equivalentes, beleza? Então observe aí na tela de vocês como reconhecer as frações equivalentes. Veja aqui, aí tem 4 sextos, equivalente a 2 terços. Veja aí, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o numerador quem está em cima, denominador quem está embaixo. Pega o numerador de cima, multiplica com o denominador da outra fração. Desse mesmo jeito aí. 4 vezes 3. Beleza, dá um número. E você verifica se a outra multiplicação, o denominador com o numerador da outra, também vai dar o mesmo valor. Então, ó, 4 vezes 3 dá quanto? E 2 vezes 6 dá quanto? Veja aqui, 4 vezes 3 dá 12 e 6 vezes 2 dá 12. Quando isso acontece, as frações são equivalentes. Beleza? Vamos observar aqui. 4 oitavos, 1 meio. Eu peguei o primeiro, vamos dizer assim, e o último. Certo? Então, multiplica como? Você vai dizer, vou fazer 4 vezes 2. E também vou fazer 8 vezes 1. Eu digo, show de bola. Isso aí. Então, ó,
4 vezes 2, 8. E 8 vezes 1, 8 também. Você vai dizer o quê? São equivalentes. Aí eu pergunto, se eu fizer 4 oitavos, é equivalente a 2 quartos? Veja aqui, 4 vezes 4 é 16. 8 vezes 2 é 16. Eles são equivalentes, mas, beleza? Então, para saber se as frações são equivalentes, o de cima vezes o de baixo do outro, o de baixo do primeiro vezes o de cima do outro. Como assim? Numerador vezes o denominador do outro, denominador vezes o numerador do outro. Ok? Então, observe aí na tela de vocês este exemplo. Iremos agora comparar as frações. E esse símbolo que está aí de vermelho, você vai saber o que informa. Beleza? Aí vem, temos essa fração e a de baixo. Aí eu pergunto, quem é maior? Veja que esse símbolo de vermelho representa o maior que. Beleza? Esse de azul, a parte pintada, vamos dizer assim, porque se eu disser a parte de branco, muda, né? A parte pintada é quanto? 2 quintos. Se fosse a parte sem ser pintada, seria isso aí, 3 quintos. Então, veja que a parte de pintada é 2 quintos e a parte de baixo é 4 quintos. Aí eu pergunto, quem é maior? Agora, você vai entender a comparar as frações, ver quem é maior e quem é menor. Iremos observar 3 situações, beleza? Essa situação é a primeira, onde o denominador, que é quem está embaixo, são iguais. Beleza? Então, ó, quando os denominadores que estão embaixo forem iguais, a menor fração é a que tem o menor numerador em cima. Beleza? Então, ó, observe aí que a menor fração, quando os denominadores forem iguais, a menor fração é quando o numerador for menor. O menor numerador. Associando, a maior fração é quando o numerador for igual, quando isso acontece quando os denominadores forem iguais. Como assim? Veja que aí tem 2 quintos e 4 quintos. O denominador, quem está embaixo, são iguais, ó, 5 e 5. Então, ó, você com a imagem, você percebe que o amarelo pegou a maior quantidade. Mas se não fosse a imagem, você saberia como? Se a parte de baixo são iguais, quem é maior é quem está em cima, o numerador, o número maior. E quem é menor, o numerador é o menor. Então veja aqui, 4 quintos ele é maior do que 2 quintos. Então, veja aí, ó, a parte de baixo são iguais, a de cima eu vou ver, se eu quero ver quem é menor, o menor número. Se eu quero ver quem é maior, o maior número. Beleza? Agora vamos ver esse exemplo aí na tela de vocês. Beleza? A primeira representação informa qual fração? A parte pintada de vermelho ou laranja, não é? Laranja não, dessa cor aí, beleza? Então, ó, vermelho. A seta está em vermelho. Então, ó, qual é essa fração? Ó, 3 de um total de 8, beleza, 3 oitavos. E a outra, 3 de um total de 12. Aí eu pergunto, quem é menor? Então, veja que agora os numeradores, quem está em cima, são iguais. A gente acabou de ver que quando os denominadores forem iguais, a menor fração é quem for o menor numerador. E a maior fração, quem for o maior numerador. Agora, o conceito muda. Os numeradores agora são iguais. O que acontece quando isso acontece com a gente? Como devemos fazer? Veja aí, ó. Quando tem um numerador em cima iguais, a menor fração é quem tem o maior denominador. Veja aqui. Quando tem os numeradores iguais, a menor fração é quando se divide o todo maior. Como assim? 3 oitavos e 3 dozeavos. Quem é menor, você sabe que é 3 dozeavos, porque o todo foi dividido em mais pedaços. E eu peguei 3 deles. E o 3 oitavos, o todo foi dividido em 8 e eu peguei 3. Então, ó, eu peguei a mesma quantidade, 3 e 3. Mas quem veio maior? Maior é quem eu dividi menor. Como assim? Veja, 3 oitavos, 3 dozeavos. Beleza? Os numeradores são iguais. Quando os numeradores, o de cima, são iguais, a menor fração é quando o de baixo for o maior.
Então, se a menor fração é o de baixo for maior, logo, a maior fração é quando o de baixo for menor. Beleza? Então, quem é o menor? 3/12 é menor. Veja o símbolo aí do menor. É assim. Então, ó, 3/12 é menor que 3/8. Beleza? Então, vamos comparar o seguinte. Veja aí na tela de vocês. Essa fração de laranja quer dizer o quê? 5/16 e 3/8. Quem é maior ou quem é menor? Veja que aí não está igual. Nem numerador, nem denominador, nem em cima, nem embaixo. Beleza? Então, como é que eu vou saber quem é maior e quem é menor? A gente viu duas situações. Quando o de cima for igual, o de cima, o numerador for igual, a menor quando o de baixo, que é o denominador, for maior. E quando o de baixo, o denominador, for igual, então quem for em cima, o numerador for maior, ela é maior. Beleza? Então, quando tem tudo diferente, você vai ter que igualar. Devemos igualar os denominadores. Como assim? Deixar quem está embaixo iguais, para usar aquele caso dos denominadores iguais. Beleza? Agora, como é que eu deixo o denominador igual? Veja aí que nós temos 5/16 e 3/8. Beleza? Então, ó, eu vou pegar o 3/8, você vê aí, você entende que o 8 dá para chegar em 16, não dá? Dá. Como? Você vai dizer, eita, professor, eu multiplico com 2. Beleza, é assim mesmo. Então, ó, isso vai ser equivalente ao de baixo 16. Se eu pego 8 vezes 2 dá 16, se eu multipliquei o de baixo por 2, eu também vou multiplicar o de cima por 2. 2 vezes 3 dá quanto? Show de bola. Isso aí, 3. Então, 3/8, olha a ideia de equivalência. É equivalente a 6/16. Beleza? Agora, veja aí na tela que eu vou pegar o quê? Vou pegar essa comparação, que eu achei 3/8, eu vi uma fração equivalente, que deu 6/16. E agora, vamos fazer o quê? Quando os denominadores embaixo forem iguais, a menor fração é quem tem o menor denominador, nesse caso, o menor numerador. Quando os denominadores embaixo forem iguais, a menor fração é a que tem o menor numerador. Então, veja aqui, 5/16 e eu transformei 3/8 por 6/16. Veja que tem 16 e 16. Mesma quantidade dividido, eu peguei quantos pedacinhos de cima? 5. E o outro, 6. Então, quem é menor é o que eu peguei a menor quantidade, que é 5. E quem é maior é que eu peguei a maior quantidade, que é 6. Então, ficou 5/16 é menor do que 3/8. Logo, 3/8 é maior do que 5/16. Beleza? Agora, vamos entender o seguinte. Veja aí na tela de vocês, ó. Se uma pessoa comer 4 pedaços, ela comeu inteiro? Veja que temos uma maçã dividida em 4 pedaços. Então, como é a fração? A fração é a parte e o todo. Quanto pedaço eu comi? 4. E eu dividi em quanto? 4. 4 dividido por 4 dá 1. Veja que se a gente pegar essa maçã dividida em 4 pedaços e eu comer as 4, quantas vai sobrar? Olha aí, ó. Vai sobrar nada. Se eu comi tudo, eu comi um inteiro. Logo, se a pessoa comer 4 pedaços dessa maçã aí, que foi dividida em 4, ela comeu um inteiro. Se a quantidade de partes for igual ao todo, ela comeu o inteiro. Beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma aula para o 6º ano de frações. A ideia de fração, a comparação de fração e verificar se as frações são equivalentes. Beleza? Forte abraço e até mais.